Tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui é o da reta final, é um áudio estudo dirigido para a prova de sargento 2022. Vamos abordar aí vários mapas mentais que foi construído pelo pessoal do projeto, mapas mentais que pegamos de outros sites para poder ajudar a você lograr êxito na sua aprovação no exame de admissão a sargento. Então, pessoal, vou passar aqui o slide. O estudo vai seguir o seguinte sumário, né? Nós vamos ter um mapa mental de CAV, liderança, NODAM, primeiros socorros. Na parte de história naval, teremos aí as grandes navegações e primeira e segunda grandes guerras, que são as guerras mundiais aí, né? Foi o que eu falei em relação à história. A história ela é dividida em 3 períodos, né? Em 4.000 a 6.000 anos de história humana, né? Ela é dividida em 3 períodos básicos, que é o que? As guerras púnicas, que são as guerras ali antes de Cristo, aí as guerras modernas, que são as guerras ali vamos botar aí do ano 100 até 1500, 1700. E depois tem as guerras contemporâneas, que são as guerras que ocorreram aí no nosso século, né? Essas, basicamente, as guerras, né, que é onde há o emprego da Força Armada, Exército e Marinha, aí você vai fazer aquele filtro geral e vai pegar só as guerras navais, né? Aí você vai ter a Grande Armada Espanhola, você vai ter as antigas guerras dos fenícios, dos egípcios, né? Os povos antigos aí que usavam a marinha também como meio de infiltração e combate naval para tomada de território. Então é muito grande. Então eu vou focar só no principal, né? Para poder dar uma visão geral para vocês, né? Porque eu considero história a matéria mais densa, né? Porque, 6.000, 4.000 anos de história, a história já tem que ter um planejamento ali bem direcionado. É uma matéria que você já tem que estar estudando aí há 8 meses. Cada mês você pega um período da história e monta ali as questões específicas, as datas. Então, de todas, a história é a mais complexa, eu diria, né? Então, vou fazer aí só um overview. Passa. Calma aí, pessoal, passando aqui. Então, para resolver, para raciocinar em cima do mapa mental, a metodologia que vocês têm que saber é a metodologia do Sem Bizu, né? Que é a proposta que eu sempre usei, né, na resolução das minhas provas e sempre deu certo. Então, se deu certo para mim, também vai dar certo para vocês. Que é o quê? Conhecimento, comparação e aplicação, o método CCA, e o método análise, síntese e aplicação, que é o método ASA, né? O conhecimento, comparação e aplicação nós utilizamos quando a pergunta nos oferece uma definição e pergunta o que é, ou o que ele pergunta diretamente, uma questão, né? Então você tem um conhecimento conjunto de definições, onde você vai comparar com aquela definição que foi apresentada, e o conhecimento mais a comparação vai gerar a aplicação que vai te dar a resposta certa. E a análise e síntese é quando você tem um texto ali, né, um pouco maior, né, tem um estudo de caso, onde você tem que usar o conjunto de definições para aplicar naquela situação e ver se condiz ou não. Então você vai fazer uma síntese das definições junto com a situação para gerar a aplicação e a resposta correta. Então esses são os 2 métodos que eu peço para vocês aqui raciocinar, né, em cima dos mapas mentais. Bem, pessoal, CAV, né, o controle de avarias, já foi algo muito batido aqui no nosso canal, né, muito batido. Eu peguei esse fluxograma aí, esse conjunto de definições de CAV, né, num site que eu sigo, né, de combate a incêndio. E o CAV, na verdade, a gente já bateu ele bastante aqui no canal, né? Então, o que se extrai aí desse mapa mental?
Poxa, você tem as classes de incêndio, o extintor que é usado em princípio de incêndio, o triângulo do fogo, que com a reação química em cadeia vira o tetraedro do fogo, certo? E as placas indicativas e as fases do incêndio, ali embaixo, que é o mais utilizado, né? É a sala com o sofá, a estante que começa ali, né? Então, eu vou abrir esse mapa mental aqui. Opa, voltando. Eu vou abrir esse mapa mental de uma forma mais ampla. Vou pegar aqui. E vamos discorrer ele. É o de cave, né? Vamos procurar aqui. Para poder dar zoom, né, pessoal? Download. Sem bizu. Cadê ele? Vamos ver ele aqui. Aqui. Vamos abrir ele para poder dar um zoom melhor. Então aqui, extintores mais comuns, classes de incêndio como usar, o fogo e a sua propagação, os pontos de temperatura, né? Aqui você tem os métodos de transmissão de calor, né? Que é irradiação, condução e convecção. Aí você tem um ponto de fulgor, o ponto de combustão e o ponto de ignição, né? Aqui tem o triângulo do fogo que vira o tetraedro do fogo, né? Comburente, combustão, temperatura de ignição, fogo é a reação química em cadeia que desprende luz e calor. Então, essa reação química em cadeia é a quarta perna que vira o tetraedro do fogo, né? As informações básicas aqui, né? Aqui você tem a dinâmica, né, de como o que é o extintor e como utilizar, né? Como identificar os extintores através da sua simbologia, né? O triângulo, aqui pessoal, dá mais um zoom, só dá até aqui. O triângulo verde, o quadrado encarnado, o círculo azul, a estrela amarela de 5 pontas e aí a classe quilo, que é o quadrado escuro, né? Então aqui você tem a sinalização em selos a ser usado nos extintores, né? E vocês têm o tipo de combate a incêndio, que é o que? Resfriamento, isolamento ou abafamento, né? Onde os mais utilizados por nós em nossos navios, a instalação de terra, é o resfriamento, abafamento ou os dois simultaneamente através da espuma mecânica, né? O jato sólido ou a neblina de alta, ela através do resfriamento, você jogando água, você vai ali impedir a irradiação de calor, diminuir ali a temperatura, então você vai estar atacando uma das pernas do triângulo e vai apagar o incêndio. O abafamento, você vai estar retirando o oxigênio, que você vai deixar pobre a reação química em cadeia até ela acabar, né? Mas aí existem os materiais que queimam abaixo de 13%. Então, se você, após usar o abafamento, você fizer uma reentrada e realimentar o compartimento com oxigênio, você vai estar gerando um fenômeno chamado backdraft, né? De acordo aí com a dinâmica do incêndio. Mas aí a espuma mecânica, ela extingue o incêndio através desses dois métodos simultaneamente, né? Através do resfriamento e abafamento. Então aqui, dentro da dinâmica, quais são os fenômenos esperados, né? Aí tem a fase inicial, desenvolvimento, desenvolvido e queda de intensidade, onde aí essa fase do incêndio, essas fases do incêndio, é onde vocês vão adotar a dinâmica das equipes, né? Primeiro é o descobridor, onde ele vai informar e dar o primeiro combate. Geralmente, se for em navio, existe a turma de ataque rápido, que ele vai atacar aí a primeira parte, a fase inicial. Desenvolvimento, que já a turma de ataque rápido não conseguiu resolver o problema, vai vir a turma de suporte alfa, né? Você já veria que já tem fumaça, então a turma de suporte alfa vai usar aí a máscara Drager Lubeca para proteger as vias aéreas de possíveis queimaduras internas, né? Porque todo mundo sabe aí que no incêndio a fumaça, ela é um dos métodos de propagação de calor, que ela é a convecção, né? Ou seja, por isso que você estabelece os limites
de fumaça, seja ele primário ou secundário, para você impedir que a fumaça vá para outros compartimentos e, além de atrapalhar a visibilidade no combate, também ela pode gerar um outro foco de incêndio, né? Desenvolvido é quando realmente todo o material já praticamente entrou em combustão e as fumaças, que também o desprendimento de fumaça é um fenômeno chamado rollover, né? Então ali nessa etapa aqui você tem um flashover, onde toda essa fumaça se inflama, o material se inflama, então todo o material combustível do compartimento está ali no auge, né, do incêndio. Aí você tem de combate as contenções para resfriar os compartimentos adjacentes, e só para combater de um pouco mais de perto você tem a turma de suporte Bravo, né? Que usa a roupa Fernô, líder, T-Leader, número 1 de ataque, número 1 de proteção, contenção, selagem. O próprio T-Leader usa a câmera TIC. E a suporte Bravo mantém no combate até vir a queda de intensidade, que faz aquele resfriamento, aquela inspeção com a câmera TIC para ver se tem possíveis focos de incêndio. E nessa parte do queda de intensidade deve-se tomar cuidado para não ocorrer o backdraft, como eu falei, entendeu? Então aqui tem os indicativos embaixo das placas, sinalização, né? E o mais importante, né, que ao ver o incêndio, você primeiro informa e depois volta para combater, né? Porque se você vê o incêndio, já pegar o extintor ali, que é para combater um princípio de incêndio, beleza, você foi ali, apagou um incêndio com extintor, sem informar, mas você não fez inspeção nas áreas adjacentes, né? Aquilo ali pode ser um foco de incêndio secundário, ou até mesmo você pode começar a combater aquele princípio de incêndio ali, sofrer um acidente, desmaiar por inalação de fumaça, por você não estar com as vias aéreas protegidas, e infelizmente você vai ser uma vítima e não vai informar o incêndio, ele vai começar a se propagar, e quando já for combater ele já vai estar na fase do desenvolvimento do desenvolvido. Então essa é importante. Voltar lá para o slide, pessoal. Cabe é só isso, né? Nós temos aí, esse é um overview, beleza? Temos aí as questões fornecidas por nossos alunos, né? Nosso Rafael aí, né? E nossa equipe aí do grupo de WhatsApp, que a gente vai organizar aí as aulas presenciais dessa semana, se Deus quiser. Mas esse é um overview, né? Um overview. O que eu tenho que saber para a prova? Nível de prova. Tenho que saber a simbologia dos extintores, as fases do incêndio, quais são as respectivas equipes que guarnecem cada fase e a própria natureza do fogo, né? Como o triângulo do fogo, o tetaedro do fogo, né? O que é a reação química em cadeia, o método de propagação de calor, né? Os pontos aí, ponto de fulgor, ponto de temperatura, tem que saber tudo, né? Em relação à prova, o que pode se cobrar é isso, beleza? Então agora nós vamos para liderança. Bem, pessoal, liderança eu não vou precisar dar zoom, porque dá para ver aí, né? Bem, o que eu fiz aqui com a liderança? Existe um EMO 37 e existe a DENSM 1001. Os dois são diferentes? Não, não são diferentes. A DENSM 1001, ela aplica a liderança numa situação específica. Por isso que ela é manual de liderança, a DENSM 1001. E o EMA 137, ela é a doutrina de liderança, ou seja, a doutrina adotada na Marinha de forma geral. E o manual de liderança é a doutrina adotada de forma geral para uma situação específica. Então, eu tentei aqui mesclar os dois, né? Eu vou extrair só o principal aí, beleza? Eu só vou falar do principal, mas um contexto geral é assim que se desenrola, beleza, pessoal? Vou logo adiantar, a nível de prova, geralmente liderança é uma matéria conceitual e estudo de caso, né? Ele vai falar ali dos aspectos filosóficos da liderança, o que é um aspecto específico, ou ele vai dar uma situação onde o líder exerce
liderança dele de forma indireta ou direta sobre um grupo. Aí você vai ter que classificar os fatores da liderança naquele momento. Então, assim, a nível de prova, saber os conceitos principais é importantíssimo, importantíssimo. Mas também estar pronto para pegar os conceitos e fazer um estudo de caso não pode ser deixado de lado. Então, prova, definição de liderança, essência da liderança, estilos de liderança, como o líder influencia os liderados, como se desenrola a situação, quais são os tipos de situação que pode ocorrer, onde o líder vai exercer a liderança direta ou indireta, qual a diferença entre elas, dentro dos aspectos filosóficos da liderança. Quais são esses aspectos? Como o líder pode usar esses aspectos para obter maior desempenho para o cumprimento da missão com seus subordinados? Então, a liderança em si, né, que é o verde, é o principal. O que é liderança? Liderança é a capacidade de influenciar pessoas em prol de um objetivo, né? Você pode falar em prol de um bem comum, porque esse bem comum seria algo que o grupo tem que alcançar ou tem um desejo, e dentro desse grupo vai surgir o líder, né? Então, ou seja, definição, capacidade de influenciação de pessoas em prol de um bem comum ou objetivo, né? Da definição que houve a necessidade de haver uma liderança para alcançar um objetivo. Então, esse líder, ele vai ter o quê? Ele vai ter quanto ao grau de centralização de poder, quanto ao tipo de incentivo que ele vai dar aos seus subordinados e quanto ao seu foco, né? Então, aí você vai pegar aí, dentro desse eixo principal da liderança, que é o que o ADENS 1001 fala, o nosso manual, você vai ter os desafios da liderança, né? Administrar conflitos, né? Porque ali, para atingir o objetivo, você vai ter a capacidade técnica de cada um. Essa capacidade técnica de cada um pode gerar uma competição, né, entre os membros da equipe. Essa competição pode se desenrolar de forma saudável, onde nessa situação os membros da equipe, cada um tem um nível parecido de conhecimento intelectual, então a diferença não é muito grande. Então, quando um acertar, o outro vai fazer de outra forma, quando esse outro fez de outra forma acertar, o outro vai também, vice-versa. Então você ali vai ter um estímulo saudável. E existe aquela parte onde os membros da equipe, uns se destacam muito, outros não se destacam, e tem aquela questão de, você não está produzindo, eu estou te levando nas costas. Aí vai gerar aquele conflito que o conflito é quando o exagero da competição exacerbada, como diz lá a publicação, gera o conflito. E aí o líder vai ter que mediar esse conflito. De que forma? Aí você vai ter as técnicas de mediação e as técnicas para resolver o problema diretamente. Às vezes só você intervindo para mediar, ali, pessoal, calma aí, todo mundo aqui está na mesma equipe, todo mundo está contribuindo, independente de você estar fazendo isso e se destacar nisso, ele é bom em outra coisa, o objetivo está sendo cumprido, o mérito é de todos, né? Ou efetivamente vai ter o problema, já vai se desenrolar e você vai ter que entrar para a solução, porque um problema de conflito na equipe, às vezes, sempre atrapalha na atmosfera do ambiente, e a atmosfera do ambiente é fundamental para aquela equipe existir de forma harmônica, você estimular os seus homens. Dentro do estímulo, manter a equipe enganjada. Manter a equipe comprometida. Aí daqui você já pode até puxar o quê? O tipo de incentivo que você vai usar. Se você vai usar só a barganha, olha, se você cumprir essa tarefa, eu vou te dar uma licença. Se você cumprir esse objetivo, da outra vez eu te dou uma função mais light. Esse seria o transacional. Depois teria o transformacional. É quando um indivíduo sob pressão, ele realmente tem aquele sentimento da equipe, ele se transforma num nível tão grande
que ele acha que ele é a equipe, ele faz parte daquele grupo e ele tem que dar o melhor dele, independente de ter recompensa ou não, né? Então aí isso é importante. Como você usa esse fator transformacional? Através de símbolos. Você pode valorizar uma equipe dando a ela um brevet, você pode valorizar uma equipe fazendo uma bandeira. Aqui, ó, essa é a bandeira da nossa equipe, nós vamos conseguir. Então o cara se sente parte daquele universo, entendeu? Isso é importante. As relações custo-benefício seria o transacional. Pessoal, entre os tipos de incentivo, o transacional nunca é bom, né? Apesar dele existir e ele efetivamente funcionar, quando você precisa ter uma barganha, né? Sempre usar a barganha significa que o indivíduo ele só é comprometido com o que ele pode ganhar. E ele só vai dar o melhor quando ele ganha algo em troca. Já o transformacional não. O transformacional ele vai sempre estar ali dedicado, ele faz parte da equipe, ele leva aquela mística. Então, independente dele ganhar ou perder, ele sempre vai dar o melhor. Então, o transformacional, na prática, né, ele é uma coisa que ele pode passar por qualquer tipo de altos e baixos dentro da equipe, que ele vai sempre dar o melhor. O transacional nem sempre. E vamos lá. Voltando agora para os tipos de liderança que o líder pode adotar, tipo, entenda como grau de centralização de poder, né? Aí aqui, esse afetivo, coercivo e mobilizador, eu vou botar esse afetivo e mobilizador como dentro de um democrático, né? Grau de centralização de poder, ele se desenrola como autocrático, democrático, liberal ou laissez-faire e situacional, que seria ali o estratégico. Eu botei esses termos aí porque também dentro a liderança é uma matéria que você tem que tomar cuidado, porque essa base sólida de definição, fatores, tipos, estilos, ela é uma base que ela serve para todos os estilos de liderança, as matérias de liderança. Administração, no campo administrativo, no campo operativo. Então, assim, mas cada um tem a sua realidade, né? Porque se você vai influenciar pessoas para o cumprimento de um objetivo, de uma tarefa específica, que tarefa é essa? Então, cada tarefa exige um nível de controle. Entenda a liderança como controle, né? Você vai, dentro de um grupo, vai ter alguém que vai ter uma influência sobre os outros através de uma liderança técnica ou através de um título investido, e ele vai se destacar e conduzir aqueles homens para o cumprimento de uma tarefa específica, para prestar satisfação a alguém. Aí que entra a diferença entre chefe e líder. Geralmente se aprende: não seja chefe, seja líder. O chefe diz vai, o líder diz vamos. Mas você já parou para pensar por que ocorre essa diferença? Qual a definição de chefe e líder? Se o chefe ele é algo que você não pode ser na questão prática, por quê? Porque a função da chefia não é estar no campo. A função da chefia é gerenciar os meios e recursos disponíveis para o cumprimento da missão. E o líder e o chefe exerce uma liderança indireta sobre os liderados, porque como ele segue uma cadeia de comando, específica, o chefe vai para o subchefe vai passar para o encarregado vai passar para o supervisor, que seria o líder, a liderança direta que um sargento exerce sobre a tropa. Supervisor de homens e mulheres em prol de um objetivo comum. Qual é esse objetivo comum? De acordo com a necessidade, com a demanda da chefia, de acordo com a prioridade do comando, entenda assim. Entendeu? Então, é assim que se desenrola. O chefe é alguém investido com uma autoridade formal, através de um título, um diploma, ele é posto ali.
Um líder, ele nasce através da influência, da influenciar aquele grupo ou da liderança técnica. Essa é a diferença básica. O líder nem sempre vai ter contato com o chefe. Às vezes, nessa cadeia de comando, nesse fluxograma estratégico de distribuir a liderança em níveis, você vai ter ali entre o chefe e o líder, você vai ter um encarregado e um subchefe, né? Aí você pode, para entender melhor o que eu estou falando, você pode entender da seguinte forma: comandante imediato, chefe de departamento, encarregado, supervisor e operadores, né, que vão cumprir ali as tarefas. Então você tem a liderança de forma micro, que é eu diretamente com os técnicos e auxiliares técnicos, o cumprimento das ordens específicas, e você tem a liderança de forma macro, como o meu trabalho técnico vai assessorar a alta direção para o cumprimento da missão. Beleza, pessoal? Então, liderança é isso, né? Tá aí eu já fiz um outro fluxograma, né? Tem até um vídeo especificamente sobre ele, vocês podem usar para complementar, mas a visão geral é essa, entendeu? Lógico que vocês têm aí os aspectos filosóficos, né? Quais foram os filósofos que contribuíram para forjar algumas doutrinas, né, sobre a liderança? Bem, teve o Maslow, tem o diagrama de Ishikawa, que é conhecido como espinha de peixe, tem o ciclo PDCA. Então, dentro da Marinha existe uma apostila chamada Gestão por Excelência, que é até onde acho que os sargentos estudam no formação. Lá eles têm ali esses aspectos, né? Além do M137 da DENS 1001, a gestão por excelência, ela também tem muitos aspectos ali filosóficos da liderança. Fala ali do quando o liderado, através do seu perfil físico, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, aí ele fala ali de como ele vai se relacionar com o grupo, se ele vai ser introvertido, extrovertido, liderança e relações humanas. Então, podem dar uma olhada nessa apostila também, que ela é bom para complementar. Mas o overview é esse, pessoal. Beleza? Então vamos passar. Bem, agora aqui eu tenho a Nodan, né? A SGM. Aqui eu não vou conseguir dar zoom, né? Porque está no slide. Mas então eu vou voltar lá no Pai Bola lá. Da pasta. Vamos lá. Vou botar aqui na pasta. Deixa eu poder dar uma... Vou tentar passar aqui já para... Não tem que sair e fechar, né? Downloads. Cadê ela? Eu dividi ele aqui em pedaços, né? Mas deixa eu ver se eu consigo dar zoom no total para poder dar para ler, beleza? Bem, pessoal, a Nodan também já é uma matéria muito batida aqui no canal, né? Porque Nodan, CAV, PRISOC, liderança, sobrevivência no mar, e você pode considerar a história aí também. Vamos reduzir, tira a história, só deixa essas 5. Elas são matérias fundamentais para um sargento. Então é o que eu chamo de base sólida. Base sólida é quando você pega a apostila principal e sabe o capítulo 1 e 2 de cor. O resto você pode até ter dúvida, mas a definição, propósito, aplicação, para que serve, um overview geral da matéria te ajuda muito para você saber a nível técnico, a nível prático, e se ainda assim dentro de uma questão lá na frente pintar alguma dúvida, vocês vão conseguir desenrolar através de um mapa mental rápido. Então vocês já vão eliminar as erradas, e dentro das alternativas ali, você eliminando 2 erradas, entre 3 você já consegue ter maior chance de acertar. Então a Nodan, ela trata de documentos, né?
E os documentos são de que tipo? Físico e digital, né? Então, esses tipos de documentos se desenrolam em grupos, né? Que aí você vê aqui quais são os grupos de documentos: operativos, publicações e documentos especiais. Dentro desses documentos e os documentos administrativos, né? Dentro desse grupo de documentos, a Marinha quer que eu conheça só os administrativos, que se dividem em 3 tipos: normativos, correspondência e declaratórios. Definição de cada um: documentos administrativos são aqueles que visam transmitir ordem. A ordem sempre parte do mais antigo para o mais moderno. Então, você tem aqui instrução normativa, instrução permanente, norma permanente, ordem interna. Aqui em cima é portaria, tá, pessoal? Aqui a divisória não está deixando eu mostrar, mas é portaria. Então, o comandante da Marinha dá uma ordem, instrução normativa. Essa instrução normativa vai para os ODS, que é o QEMA, GCM, SGM, e vira uma regra. Essa ordem vira uma regra. Então, instrução permanente. Essa regra, né, através ali dos almirantes de distrito, vai cada um para o seu distrito, né? Então, os 9 distritos navais aí espalhados pelo Brasil. E dentro desses distritos ela vira uma norma permanente. Aí o almirante de cada distrito chama os titulares de OM para fazer aquela reunião, distribuir essa ordem. O comandante vai lá, pega a ordem, volta e no seu âmbito OM transforma aquilo ali numa ordem interna. E a portaria, ela está acima, né, mas ela é uma delegação de competência, ou seja, ela é usada mais para promoção em um ato solene, onde o comandante da Marinha, através de portaria, delega competência para a promoção dos oficiais RM2 desse distrito. Aí o comandante do distrito naval está lá representando, na verdade, a autoridade do comandante da Marinha, né? Seria isso, né? Entenda, cadeia de comando, vai conseguir desenrolar legal. Aqui você tem os de correspondência. Bem, pessoal, o que eu sempre falo: correspondência, você está estabelecendo uma comunicação. Quais são os elementos de uma comunicação? Você tem um emissor, você tem um destinatário, e o espaço entre de emissor e destinatário, você tem um canal de comunicação, pelo qual a comunicação vai ser estabelecida. Beleza? Aqui é comunicação. Entenda que a Marinha ela vai se comunicar de forma interna, ali dentro dos seus setores, e as várias OMs vão se comunicar entre si, né? E a Marinha vai se comunicar também com órgãos externos, né? Exército, FAB, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então, como se desenrola essa comunicação? Como eu vou tratar a comunicação oficial? Como eu vou tratar um convite para uma cerimônia? Como eu vou prestar contas, né? Ali de um comprovante, né? Como é que eu vou fazer isso? Cada quadrado aqui que não dá para ler muito, né? Mas vamos lá. Aqui você tem um ofício, aqui você tem o ofício externo, aqui você tem um despacho, a comunicação padronizada sobre processo de justiça. Então seria bom vocês lerem a definição de cada um, mas já vou adiantar. Ofício para estabelecer comunicação entre OMs diferentes. Ofício. Uma OM lá de Brasília vai falar com uma OM lá do Rio de Janeiro. Ofício. Mas é outro distrito. Âmbito Marinha é ofício. A Marinha vai se comunicar com qualquer órgão federal externo. Ofício externo. Comunicação padronizada para despacho de justiça, só assuntos judiciais. Carta, você vai ali fazer convite. Carta você usa para estabelecer convite, para convidar autoridades para cerimônias solenes, né? E as outras definições vocês podem ver aí no despacho, também é importante. Despacho, já ia pular. O despacho é quando você tem um documento que ele precisa de ação de vários setores diferentes, né? Também é importante, beleza? E os outros vocês podem olhar aí, né?
a definição no próprio SGM, tem um tempinho ainda, né? Mas o principal que eu lembro aqui de cabeça são esses. E, por último, tem os declaratórios, que visam adquirir direitos adquiridos pelo militar, né? Aí os declaratórios você tem o quê? Você tem atestado, certidão, ordem do dia, ordem de serviço, né? Que isso visa declarar direitos adquiridos pelo militar ou declarar, você pegar ali uma situação e comprovar, a nível de comprovação, né? Isso aqui aconteceu, porque declaratório, né? Tem que declarar algo que aconteceu ou os meus próprios direitos, a própria definição de autoexplicativa, né? Então, esses tipos de documentos, esses três que fazem parte dos documentos administrativos, eles têm uma classificação, pessoal, que é quanto ao âmbito, precedência e acesso, né? Âmbito, eu estou falando de área de atuação. Então, âmbito, se ele vai ser interno ou externo. Precedência, se ele vai ser urgente, especial, de rotina, ou seja, qual a velocidade que esse documento tem que andar. É algo urgente, que não pode esperar. É algo especial, ou seja, ele não é urgente, mas é uma coisa fora ali da agenda administrativa. Ou ele é de rotina, ele faz parte de uma agenda administrativa, tem um prazo específico, ele pode recorrer de forma normal. E o acesso, né? O acesso, eu estou falando de quem pode ver esse documento, quem pode tomar conhecimento das informações. Ostensivo, qualquer militar da Marinha pode ter acesso, e sigiloso. Quanto aos graus de sigilo, aí você tem a classificação, que é o quê? Ultra secreto, secreto ou reservado. Nas definições, a diferença entre secreto e ultra secreto requer excepcionais, requer rigorosos, requer excepcionais, ultra secreto, requer rigorosos, secreto. Reservado, só aquele grupo específico direcionado pode tomar conhecimento da informação primeiro. Geralmente, quando aquele grupo toma um conhecimento primeiro do documento, ele vai ter as ações ali e depois vai tornar ele de forma geral, né? Então, Nodan é isso, pessoal. Eu fiz esse fluxograma aí. Na verdade, eu fiz esse não. Eu fiz o outro. Esse aqui eu peguei de um outro site, né? Que eu também estudo, como eu falei para vocês. E achei ele muito prático. Nessas linhas aí, é autoexplicativo também. E, pessoal, aqui você tem o capítulo 1 e 2 da Nodan. Você tem quais são as classificações dos documentos. E quanto à classificação capítulo 2 é a classificação dos documentos administrativos. E o capítulo 1 é quanto a tipos e grupos de documentos. Aqui você viu o capítulo 1 e 2, né? Que é a base sólida que você precisa para qualquer momento, né? Lógico que tem as correspondências eletrônicas, tem o espaçamento, timbre, brasão, tem ali que agora a assinatura não é mais no canto, é no centro, né? Então, assim, importante saber, mas isso é a base sólida. Valeu, pessoal? Aqui eu botei o seguinte, eu peguei desse site aí, como vocês podem ver, tá tudo mapeado. E isso aqui é mais uma consciência, né? Consciência de que todo ato administrativo, sendo a Marinha uma instituição pública militar, ela cumpre o pilar da administração pública, que é o quê? Legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando uma autoridade ele faz um documento para uma ação, ele vai fazer aquele documento, vai seguir um modelo para uma finalidade e ele tem competência para tomar aquela ação, beleza? E dentro dessa realidade, né? Ele vai ter ali o motivo dele e aquilo ali vai ter um anexo ou não. Isso aqui não está relacionado a Nodan, tá, pessoal? É que eu vi quando eu montei as aulas, eu vi que esse slide aqui de ato administrativo, ele ia ajudar a melhorar o raciocínio, beleza? Mas ele está nesse site aí, vocês podem ir lá também. Isso não está na SGM 105, isso é mais uma luz para clarear aí a visão dos documentos administrativos, beleza? Vamos lá agora, vou voltar para o slide.
Acho que eu botei aqui também. Ver se eu consigo aí uma quantidade maneira de inscritos para poder comprar outro celular, que esse aqui já tá travando, hein, rapaziada. Liderança já foi. Nodan, isso aqui eu já falei também. Não, isso aqui seria também Não, isso aqui não precisa não. Beleza, vamos lá. Primeiros socorros. Primeiros socorros. Bem, pessoal, primeiros socorros. Bem, aqui eu tenho o quê? Primeiro de tudo, pessoal, primeiros socorros é uma matéria para a vida, né? Não só a nível de prova. Ter conhecimento de primeiros socorros pode salvar um familiar seu, um amigo, ou até mesmo você, se você conseguir identificar os sinais que você tem naquele momento, né? Você automaticamente já vai tomar aquelas medidas emergenciais para se dirigir ao médico. Isso aí pode salvar a sua vida. Então vamos lá. Primeiros socorros, definição. O que são primeiros socorros? Primeiros socorros são o conjunto de procedimentos de atendimento rápido e imediato até a chegada do socorro médico especializado. Ou seja, o primeiro socorro, eu aplicar o procedimento de primeiros socorros em uma vítima até a chegada do socorro médico especializado, o SAMU, né? Ou até conduzir ela para o hospital, entendeu? Até vir uma unidade de suporte básico de vida. Não é só aplicar os primeiros socorros, tá bom, acabou. Não, eu tenho que aplicar os primeiros socorros e conduzir a vítima para um atendimento médico especializado, beleza? Aqui não tá, deixa eu ver se aqui tá. Aqui tem os primeiros socorros que podem acontecer, beleza. Mas os primeiros socorros se dividem em duas linhas, que é o que? Urgência e emergência. Urgência é importante, mas pode esperar. Se a vítima ainda tem um tempo maior, se ela demorar o atendimento, ela não vai vir a óbito. Emergência é se aquela vítima não for atendida naquele momento, ela vai vir a óbito, beleza? Então é assim que se divide os primeiros socorros, urgência e emergência. Quais são as situações de emergência que pode levar uma vítima a óbito? Aí sim, tá aí. Parada cardíaca, hemorragia, fratura, afogamento, queimadura, né? Pode aí levar uma vítima a óbito, né? Então aqui eu botei esse mapa mental, certo, pessoal? Tá aqui o que é cada situação, como desenrola, certo? Depois vocês vão dão pause aí, né? Vai dando pause e anotando, né? Não vou ler tudo porque o objetivo aqui não é ler slides, o objetivo é montar uma linha de raciocínio para que vocês logrem êxito na prova através de saber ter o conhecimento e não esquecer nunca mais. Esqueci, faço uma bolinha no meio, já começa a lembrar do mapa mental, porque uma coisa puxa a outra. Então, primeiros socorros, você tem as situações de emergência, que está de forma geral. Fratura, é importante saber que ela pode ser aberta ou fechada, né? O que é fratura? Fratura é o rompimento parcial ou total de um osso, né? Aí como é que você pega aí, aplica os primeiros socorros numa fratura? Hemorragia, ela pode ser interna ou externa. Como é que eu identifico os sinais aí de uma hemorragia interna? Como é que eu ajudo a combater uma hemorragia aí? Quais são os tipos de hemorragia que existe? Venosa e arterial. Qual a diferença entre elas? Parada cardíaca. Um choque elétrico pode gerar uma parada cardíaca. Uma insuficiência respiratória pode gerar uma parada cardíaca. Quais são os recursos que eu tenho para aplicar numa vítima de parada cardíaca? Eu tenho algum outro equipamento? Tem. No suporte básico de vida você tem um AMBU, você tem um desfibrilador, você tem a própria massagem cardiorrespiratória, né? Aí você tem as queimaduras, você tem os níveis de queimadura, quanto por cento do nosso corpo no total, ele tem uma porcentagem, 100%.
qual a porcentagem de cada membro do corpo, membros inferiores, membros superiores, cabeça, tronco, é importante saber. Beleza, pessoal? Então, primeiro socorros é isso aí. Vocês podem dar pausa, tirar print, né? Dá um overview aqui de novo. A nível de prova, pessoal, a nível de prova, a matéria é higiene e primeiros socorros. Higiene é o quê? Você ter métodos de profilaxia, você combater doenças causadas por vírus ou bactérias através da prevenção, né? Então, que doenças são essas? Isso aqui não está aqui no slide só está primeiros socorros, mas como o nome da matéria é higiene e primeiros socorros, a higiene ela vem de medidas profiláticas para combater doenças causadas por vírus ou bactérias, né? Que doenças são essas? Como eu posso me prevenir de uma infecção bacteriana? Como é que eu previno uma doença sexualmente transmissível? Como eu previno uma úlcera bucal? Tem essas questões também, né? Então, por isso que você também ter conhecimento das medidas profiláticas básicas das doenças também é importante e cai muito na prova, né? Lógico que primeiros socorros, você saber ali os procedimentos, quais são as situações de emergência, qual é o tipo de equipamento que eu vou usar para prestar primeiro socorro. Se eu não tiver equipamento nenhum, como eu vou ajudar aquela vítima? Primeira coisa, você vai ligar para o socorro médico especializado e aplicar o primeiro socorro. Ou se você não conseguir ligar, você vai aplicar o primeiro socorro e pedir para alguém ligar. Enquanto você está ali tentando ressuscitar a vítima, ou pegando a sua camisa e fazendo um torniquete, ou fazendo uma compressa para poder impedir hemorragia, ou fazendo uma imobilização de membro que foi fraturado, a pessoa já está ligando para o socorro básico, né? Então vamos lá, vou pular. Bem, história da navegação, pessoal. Por que teve as grandes navegações, né? Esse fluxogramazinho aí básico, você tem aí como foi criado os navios, né? Qual foi a forma do casco, para que eu precisei fazer navios de guerra, como se desenrolou. Mas o que você precisa saber daqui? Cara, as grandes navegações, né, elas se desenrolaram no período do expansionismo, né, que foi quando as nações absolutistas precisavam adquirir uma rota para as Índias, que é onde tinha as especiarias lá de noz moscada, né, e carnes. Então existiam as grandes navegações ali para poder buscar especiarias, né? E navegações se faz com navios, né? Então você tem aí um método de construir navios, né? As grandes navegações relacionadas que nós precisamos saber, né? Que são os grandes navegadores básicos aí, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, né? E da onde se desenrolou, onde eles aprenderam a navegar? A escola de Sagres, né? Em Portugal, né? Que da onde teve as grandes expansões marítimas, né? O período das expansões marítimas. E a escola de Sagres, ela foi criada por Dom Henrique Infante, né? Que quando chegou na província de Sagres, onde a terra se encontrava com o mar, esse general ele viu a necessidade de criar uma escola para poder se expandir de forma marítima. Então ele reuniu ali matemáticos, construtores, armadores e montou essa escola, né? Dom Henrique Infante. Ela fica lá em Portugal. Vocês podem pegar aí da mesma forma, dar pause, ver aí e anotar, né? Mas o principal que eu tiro das grandes navegações e abordo para os senhores é isso, beleza? Vou passar. Primeira Guerra Mundial, pessoal,
as grandes navegações ali do 1500 para frente, né? E guerras modernas, guerras contemporâneas, guerras aí do século XX, né? Pessoal, século XX, século XXI, né? Nós temos aí a mãe de todas as guerras, duas das guerras contemporâneas, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Por que ela aconteceu? Qual foi o seu período? Qual foi a atuação da Marinha do Brasil na Primeira e Segunda Guerra? Isso são perguntas que eu tenho que me fazer, que eu tenho que sempre ter ali essa visão, né? Porque a nível de prova, a duração da Primeira Guerra, poxa, provavelmente não vai cair, mas dentro da duração dela teve eventos, né? Sequência de eventos. Então, se eu sei o período, Primeira Guerra, 1914 a 1918, beleza? O que aconteceu no final da Primeira Guerra? A Revolução Russa, beleza? A Primeira Guerra aconteceu por quê? Aí aqui a gente já viu, assassinato do Francisco Ferdinando, austro-húngaro, por um estudante nacionalista sérvio, né? O que foi a Tríplice Aliança, o que foi a Tríplice Entente, né? Como se deu o expansionismo russo, qual foi a atuação da Inglaterra e da França na Primeira Guerra, né? Quais foram os fatores por que ocorreu a Primeira Guerra, quais foram as consequências da Primeira Guerra, o que foi o Tratado de Versalhes, o que foi o Tratado de Brest-Litovsk, qual foi a atuação dos Estados Unidos na guerra, quais foram as novas tecnologias que foram adquiridas por causa desse conflito e o que foi a Guerra das Trincheiras, né? Então aqui você tem um overview da Primeira Guerra, muito objetivo. Geralmente a nível de prova eles sempre perguntam aí qual foi a nova tecnologia adquirida na Segunda Guerra Mundial, que é o fogo submarino, né? A Marinha, nesse período de guerras, criou a DENOG, a Divisão Naval de Operações de Guerra. É importante saber quando foi criada a DENOG, é importante saber por que a Marinha entrou nas guerras, como a Marinha participou dessas guerras, né? A Marinha participou efetivamente da Segunda Guerra, né? E se desenrola dessa forma. Vocês podem ir da mesma forma aí, tomar nota aí, né? E dando pausa, tomando nota. Nas nossas aulas presenciais a gente pode pegar ali e comentar a respeito. Beleza, pessoal? E Segunda Guerra, da mesma forma que aconteceu ali o mapa mental da primeira, né? Eu estou pondo para vocês aí, né? No final da Primeira Guerra, eu tive a Revolução Russa, né? Expansionismo alemão, né? Não no final, mas a Alemanha ela foi humilhada ali através do Tratado de Versalhes, e a gente sabe aí que teve a ascensão de um jovenzinho que era cabo do exército, que no final se tornaria um dos maiores ditadores do mundo, que chegou ali por causa da expansão, do expansionismo alemão, que até aconteceu a Segunda Guerra. O antissemitismo, o eixo, qual foi a primeira e segunda fase da guerra, a terceira fase, quais foram as reivindicações da Alemanha, e a bomba nuclear, né? O evento de Hiroshima e Nagasaki, que é algo aí que histórico, faz parte da guerra, né? Faz parte aí de um período triste da história humana, onde você pega uma bomba nuclear e joga, mesmo jogando ali numa base militar, você tem um efeito colateral, muitas pessoas sofreram, né? Mas esse é um fato histórico, né? Eu não estou aqui para criticar e fazer juízo de valor, né? E quais foram os fatores que desenrolou a Segunda Guerra? Pessoal, primeiro os fatores, né? Depois as consequências. Mas a gente sabe aí que o fracasso da Liga das Nações, né? Expansionismo alemão contribuiu bastante. A ascensão do Reich, né, que também não falo aqui. O antissemitismo. Então, o que aconteceu depois da Segunda Guerra? Quais foram as consequências, né? Qual foi a atuação da Marinha do Brasil
na Segunda Guerra. Aqui você tem uma visão geral, porque a nível de prova, hoje em dia, além de saber a atuação da Marinha, também se deve saber como se desenrolou os eventos. Por isso que eu trouxe esse mapa mental aqui para vocês da Segunda e Primeira Guerra, né? Eu peguei nesse site aqui, beleza? Eu achei muito útil. Eu tinha feito um só direcionado para a atuação da Marinha, que na verdade eram eventos pontuais aí, né? Então, mas aí que é o afundamento dos mercantes brasileiros, né, por submarinos alemães, fez aí o Brasil apoiar essa guerra, né, e fornecer ali a parte do seu território como ponto de apoio, né? Mas é muito mais do que isso, beleza? Então vocês aí dão pauser aí, cara, e anota aí, certo? Pronto. E agora, pessoal, isso foi um overview. Isso foi um overview das matérias, como a prova vai cobrar vocês, né? O intuito aqui é ajudar, né? Se eu conseguir, vocês também conseguem. Estender a mão sempre é bom, né? Sempre é bom. Nossas aulas presenciais vai desenrolar aí a partir depois do feriadão, né? Prova aí dia 23, todo mundo tenso, só ter calma, né? Lembrado que você vive a bordo dos exercícios de CAV, dos exercícios de segurança orgânica, do seu serviço ali, o contramestre, porta-ló, honras de porta-ló, tudo é útil, né? E o mais importante, estudar. Estudar é vencer, ajudar o próximo, sem querer nada em troca. Esse altruísmo, isso é muito bom. Então estou deixando aí minha contribuição para vocês. Valeu, pessoal. Vai e vença, nunca desista, sem bizu. O bizu existe, é uma dica pontual, mas se você não sabe o efeito colateral, se você não sabe o que está por trás daquilo, se você não tem um overview da situação, você só está ali, naquele contexto. Então o bizu, na verdade, ele vai te conduzir a um lugar que você não sabe, né? Se variar um pouquinho, você erra. Você pode cair numa armadilha. Então, vai e vença, nunca desista, sem bizu.